segunda vez o bailarino, professor, pesquisador Vanilton Laca. O Laca esteve aqui pela primeira vez em 2013, por ocasião do nosso festival Semana Dança Cariri, e retorna agora para ministrar uma oficina, Noções de Técnicas Corporais. A gente convidou o Laca no intervalo entre uma aula e outra para bater um papo com a gente, falar um pouco sobre a trajetória dele na dança, esse trânsito entre dança de rua e dança contemporânea e muito mais. Primeiramente, muito obrigado, Laca, pelo convite, e queria que você começasse falando um pouco como é que foi a tua iniciação na dança, como é que você entrou nesse universo do movimento. Tá certo. Bom dia, Jackson. É muito bom estar aqui pela segunda vez, assim. É um prazer enorme ver o trabalho da cidade, como esse trabalho continua, né? Então, o meu histórico na dança, ele começa justamente no universo da dança de rua, do hip-hop, e como se tem chamado nesse momento de danças urbanas. Então, eu começo a dançar com 12 anos de idade, e daí eu mudo para um bairro na cidade de Uberlândia, que é de onde eu nasci, e a mudança para esse bairro, que era um bairro que tinha muita dança, tinha muitas festas. Então era um lugar que ainda tinha muitos bailes, que tinha muito do black, do soul, mas também já tinha muito do discoteca, também já tinha muito de breakdance. Então você tem uma mistura dessas coisas, né? E tinha alguns grupos que já dançavam nesse momento. Então as pessoas elas não só dançavam nas festas, mas elas também já se organizavam em grupos para fazer apresentações em boates, em danceterias, mas também começavam a migrar para um festival da cidade, que é um festival importante, que se chama Festival de Dança do Triângulo, né? Então você tem também essa migração dessa manifestação ocupando o teatro, ocupando o espaço cênico e tendo que se relacionar com questões desse espaço cênico. Então eu acabo começando a dançar nesse universo, né? E na sequência disso, muito em decorrência dessa migração, dessa manifestação para o teatro, eu começo a fazer outras danças, outras técnicas. Então eu aproximo do balé clássico, da dança moderna, do jazz, e por fim eu acabo tocando na dança contemporânea. Então a dança contemporânea acaba sendo um universo no qual em algum momento eu sou um pouco sugado, ao mesmo tempo me aproximo, e esse histórico corporal acaba aparecendo na dança contemporânea. Essas tuas aulas de balé, de jazz, foram aonde? Então eu fazia em algumas escolas de dança da cidade de Uberlândia, né? Tem duas escolas, são escolas bem tradicionais, elas não existem mais. Uma escola de uma professora que se chamava Elisete de Freitas, ela já é falecida, e foi uma das primeiras escolas de dança da cidade. E a outra escola se chamava Forma Físico, que é de uma bailarina também, ela é de uma que se chama Betinha, que é uma pessoa bem importante na história da dança nessa região do Triângulo Mineiro do Uberlândia. Então, acabei começando a fazer aulas de dança nesses locais, que é uma negociação muito comum. Ainda acontece, fazendo um pouco dentro, mas vira e mexe acontece aqui. Em contraposição, você tem esse universo de formação das escolas de dança, que são para teatro, jazz, balé, que daí tem poucos homens. Então acaba que isso é um elemento que acaba pressionando, vez ou outra, para que os homens comecem a fazer aula nessas escolas, que sejam bolsa, que foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha bolsa e tinha estímulo para poder fazer aulas de dança nesses locais, né? Então essa demanda por ter homens. E ao mesmo tempo era um período que se discutia muito o que era técnica de dança e se de fato era necessário que alguém que dançava no palco, dança de rua, precisava fazer aula de balé clássico, de jazz, de qualquer outra coisa. Então isso é uma discussão que eu não vejo acontecendo muito mais, porque eu acho que essa discussão sobre técnica ela acabou avançando muito e é claro, evidente que uma figura que vem com uma matriz cultural também, e de outras também, eles têm técnica. Então não necessariamente precisa fazer uma aula de balé clássico, quer dizer, se a figura quer, tudo bem, mas não tem a necessidade exata de fazer. É claro que, dependendo de qual proposta estética essa figura vai se aproximar, né, pode ser mais interessante ou não, mas de qualquer maneira não é uma pressão. Mas naquele momento foi sim uma pressão e eu acabei começando a fazer aula muito estimulado por isso. Vou te fazer uma pergunta pela realidade local. Existiu algum preconceito das pessoas fazendo danças urbanas para você entrar nesse universo do balé, do jazz, da dança contemporânea? Olha, o que acontece é que assim, apesar de a gente estar numa mesma cidade, no mesmo país, quando você está dentro de uma manifestação como o hip hop e começa a frequentar um outro ambiente como o balé clássico, por exemplo, você tem uma transição, você tem uma troca de ambiente cultural. Então você tem um choque cultural naturalmente. Então no momento que eu comecei a fazer aula de dança, existia um certo estranhamento do que eu fazia.
rua, estava fazendo balé clássico. Então, mas de qualquer maneira, naquele momento na cidade, existia também uma série de caras que estavam começando a fazer balé clássico, porque existia um grupo na época, um grupo bem importante que se chamava Dança de Rua do Brasil, que eles estavam ganhando muitos festivais, ganhavam todos os festivais, tinham muita exposição na mídia, dançavam em Criança Esperança. E uma das coisas que fazia diferença no trabalho deles era que o Marcelo Cirino, na época que era o diretor do grupo, tinha uma formação de jazz. Balé não sei, mas jazz sim. Então esses elementos do jazz acabavam aparecendo no trabalho. Então por isso esse questionamento. Né? E daí quando passa do balé clássico, a gente desloca para a dança contemporânea, e daí eu com alguns amigos que tinham iniciado no universo do hip hop, tinham passado nessas escolas de dança, a gente acabou formando um grupo de dança de rua, que na época se chamava Grupo Werther Pesquisa de Dança. Então a gente começou a montar trabalhos que a gente entendia que era de dança contemporânea. E daí, assim, tinha um estranhamento, tanto da nossa parte, né, de saber como colocar esse movimento, que já não queria mais ser dança de rua, mas queria se aproximar da dança contemporânea, queria ser dança contemporânea, e ao mesmo tempo um estranhamento dessa comunidade de hip hop que não entendia o que exatamente que a gente estava fazendo. Então essa adaptação, eu acho que era uma adaptação difícil assim, de acabar acontecendo. Não diria que é exatamente preconceito, mas é complexo, porque você tem um choque cultural. E nem sempre as figuras que eu vejo outras pessoas de hip hop que tentam fazer uma transição como essa e não necessariamente conseguem, porque é algo difícil de entender de se resituar no ambiente da dança. E aí o teu primeiro trabalho de dança contemporânea solo, ele acontece em que época, você está com que idade, como é que ele surge? Então, o primeiro solo se chama Groove e a estreia oficial dele de 2003. Eu acabei executando ele em 2002, mas não dancei, e acabei dançando no Festival de Dança Contemporânea em 2003, o solo. Na ocasião foi um solo muito despretensioso, porque o grupo que eu estava até aberto era um grupo de criação coletiva. Então a gente não tinha alguém que assinava a coreografia, porque era criação coletiva. Então você tinha o peso do nome do grupo, a gente tinha críticas da Helena, a gente tinha da Cidade de São Paulo, a gente tinha uma circulação, e a gente era super nova, tinha 20, 21, 22 anos. Mas ao mesmo tempo eu pessoa não existia, né? Meu grupo existiu de 97 até 2001, se não me engano. E daí o grupo acabou, muito por conta de a gente não sabia como ia financiar o grupo. Chegou um momento que não tinha mais como manter o grupo, né? E o grupo acabou aí e eu fui dar aula de dança, coreografar para as pessoas, né? E achava que eu não ia dançar. Mas fiz esse solo para esse festival. E na ocasião estava a Helena Katz, a Helena Bastos e a Lia Rodrigues na banda do festival. Eles acabaram premiando como trabalho profissional eu e na ocasião também o Wagner Schwartz. Também o Hernandes também tinha participado desse grupo, que também já estava com o trabalho dele solo. Né? Então, a partir daí, nesse ano de 2003, eu saí do festival com o convite para dançar em Panorama, em 2003, a primeira vez que eu dancei em Panorama. Junto com isso, eu tinha escrito um projeto que era para fazer um trabalho que se chama Você, o Imóvel, o Corpo Acelerado, que é uma espécie de instalação que acontece no outdoor. Então, quer dizer, um trabalho bem diferente do grupo que apresentava características dessa contaminação entre hip hop e dança contemporânea. E o Você, Imóvel, o Corpo Acelerado não, é uma instalação que eu estou correndo numa esteira. Eu aprovei esse projeto em FIT em BH, um programa que se chamava Território Minas, fui para BH para criar esse trabalho. Eu fiz a estreia dele em novembro em Belo Horizonte. Então, nesse ano de 2013 eu tinha esses dois trabalhos. O Você, o Imóvel, o Corpo Acelerado se um pouco menos, porque tem uma logística difícil. O Dube não, eu sigo dançando ele. Não sei se eu trabalho com mais dança na minha vida, mas depois de todos esses anos, eu não tem nenhum ano depois de 2013 que eu não dancei ele. Né? Acho que é importante ressaltar também que nesse momento de 2002, 2001, é o momento que você começa a ter uma exposição muito grande de trabalho solo. Então, você tem também um contexto da dança brasileira que estimula as pessoas criarem solo. Então, a minha formação é uma formação que se inicia em grupos, dançando em grandes grupos de dança de rua, que levavam às vezes 30, 50 pessoas para o palco. Depois eu desloco uma tradição de dança também na minha academia, que tem muita gente dançando em cena, muita gente trabalhando. Monta um grupo de dança contemporânea que dialoga um pouco com essa estrutura social de organização da dança de rua, quer dizer, você tem elementos da dança de rua e elementos da dança contemporânea e elementos das escolas de dança coexistindo numa formação.
E daí acaba aprendendo a dançar solo, porque eu não tive essa formação para dançar solo, só acaba aprendendo, né? Mas foi super importante. Então, depois de 2003, eu segui fazendo os primeiros trabalhos como solista. As pessoas conheceram meu nome, me convidaram várias vezes para dançar solo. Eu não montei grupos depois disso, mas eu comecei a trabalhar com algumas pessoas que eu convidava para trabalhar junto, não fazendo só solos. Eu queria que você explicasse um pouco essa denominação, essa nomenclatura, dança de rua e danças urbanas. Então, a ideia de dança de rua, ela ganhou força no Brasil. Acho que talvez possa ser interessante pensar em três termos. Assim. Primeiro, pensar no termo, talvez quatro termos. Primeiro, pensar em hip hop, né, que você tem uma ideia de cultura hip hop, que está tentando atrelar dança, grafite, DJ e MC. Então você tem essa matriz que hoje em dia eu entendo que ela tem uma expansão maior. Então você tem uma moda hip hop, você tem poesia hip hop, você tem quadrinhos hip hop, então você tem mais elementos. Então, quando a gente afunila para a dança, hoje existe um entendimento que não é uma dança de hip hop, mas são danças de hip hop que compõem esse universo de hip hop. Então, de alguma maneira, ligado a isso. Mas na década de 80, na década de 70, início de 80, quando você tem Michael Jackson se bebendo nessa fonte, dessas danças sociais, né, dessas danças sociais também, existe uma ideia de que a mídia, quando captura isso, coloca o nome disso, dessas danças de breakdance. Então a mídia coloca esse nome, e esse nome aparece numa série de discos, no Brasil sai em capas de novelas, né? Enfim, em músicas, as pessoas dançam breakdance, que basicamente é uma dança que se chama, no universo hoje, que se chama pop. Então tem movimentos como wave, como robots, então são coisas que estão dentro desse universo, dessa dança pop. Mas depois se conhecido como breakdance, então tudo é breakdance. Quando esse breakdance chega no Brasil, pela TV, ele acaba se conectando com coisas que já existiam no Brasil, que eram os bailes funk, soul. Ao mesmo tempo que tinha muito jazz naquele momento no Brasil. Então você tem essas coisas coexistindo, e tem um amigo um pesquisador de Uberlândia, que se chama Rafael Guará, ele está dando aula na Federal de Goiás. E no livro dele, ele avalia a dança em Uberlândia, né? O livro dele está focado na dança de rua em Uberlândia, mas eu acho que é possível expandir para outras cidades. Que ele fala que a dança de rua, pelo menos em Uberlândia, é justamente a junção desse universo do soul, da black music, junto com o jazz que existe na época e junto com o tal breakdance que chega no Brasil nesse momento. Então essa fusão acabou gerando uma coisa que se chamou dança de rua durante um período, que foi para os festivais de dança competitiva. Então você tem essas nomenclaturas, breakdance, depois dança de rua, e depois na sequência tem uma figura importante nesse universo, que é o Frank Ejara, que ele frequentava os festivais, né, a dança de rua já tinha mudado de figura. Ele propõe a ideia de danças urbanas. Porque ele propõe essa ideia motivado por algumas coisas. Primeiro, porque ele entende que a ideia de dança, de street dance, ela não fala de hip hop. Então, quando você faz essa tradução, street dance seria como danças de rua, mas nos Estados Unidos seriam como danças populares. Então, ela não tem exatamente essa ligação com uma dança da cultura hip hop. A outra leitura que ele faz da história é que a ideia de dança de rua faz uma associação dessa dança como se fosse alguma coisa muito pejorativa. Então ele acha que não é interessante para quem está fazendo esse universo. E ao mesmo tempo a ideia de dança de rua, ela fala de uma dança só, uma dança. Então quando ele fala danças urbanas, ele amplia e consegue gerar, assim, em alguma medida, uma leitura mais ampliada, porque são várias danças, né? Mas assim, eu acho que o mais importante nisso tudo é entender que quando essa figura ela apresenta isso, ele tem um momento de grande exposição da dança brasileira, você tem um ambiente de festivais que compra a história. Então, mais você pensar se é dança de rua, se é dança de avenida, se é surpresa, mais importante do que isso, eu acho que é importante pensar na realidade brasileira, que existe uma aceitação social dessa nomenclatura e ela acabou se estabelecendo, né? E é muito dinâmica, isso vai continuar existindo assim. Queria que você falasse um pouco sobre o seu processo criativo, como é montar um novo espetáculo, como é que acontece? Eu acho que eu sou um pouco caótico, assim, nessa relação de qual trabalho eu vou montar, né? Assim, eu não trabalho numa estrutura de grupo, então não tenho uma relação muito contínua de trabalho. Então depende muito, assim, do que tem para fazer exatamente, do que eu acho que é mais interessante. Eu acho que tem algumas ideias que ficam se fervilhando.
ao mesmo tempo tem a situação que possibilita acontecer ou não. Então, por exemplo, o Corpo e Amigo da Dança, que é um trabalho que eu já apresentei muito também, ele começa em 2005 como um solo, ele seria um feed, ele era um solo. Em 2006, o Itaú Cultural Público, ele lançou um edital, que no edital existiam alguns componentes que, dentre eles, que foi importante para mim, chamando minha atenção, é que ele premiava propostas inéditas ou trabalhos de continuidade. Então, nesse momento da dança brasileira, que se pensava sobre a continuidade de trabalhos, eu pensei que talvez fosse interessante na relação com esse digital mandar uma continuidade, não ser um projeto novo, porque dada a situação de produção de dança no Brasil, a maioria das pessoas eu entendi que elas iam fazer propostas novas. Sim. Eu lembro que, por exemplo, só eu, mais uma bailarina, agora aqui, uma amiga do Rio de Janeiro, que aprovou um projeto de continuidade. Então, a partir daí eu fiz uma continuidade do Corpo e Amigo da Dança, que se chamou Outras Partes. Convidei mais 2 bailarinos, na ocasião o Fábio Costa e o Lodson Costa, e acrescentei outros suportes no trabalho. Então, a gente estreou Outras Partes no Itaú Cultural do Rio de Janeiro, de março de 2007. No restante do ano, eu fui dando um jeito de fundir as coisas. Então, o trabalho virou o Corpo e Amigo da Dança, Outras Partes, daí virou um trio, se estabeleceu um trabalho maior e a coisa caminhou, né? Em outras ocasiões, assim, sei lá, eu trabalhei em 2 trabalhos com o Fernando Braga, eu sei que ele Interferência da Camada. Então, aqui foi uma coisa super interessante, porque a gente estava fazendo as fotos para mandar para Brasília. Então, durante o processo de tirar foto, né, a gente, quando fez o primeiro trabalho, trabalhava com áudio. Mas na ocasião, o Fernando já estava trabalhando muito com foto e vídeo. Então, tirando as fotos, a gente teve insight de montar um trabalho que manipulava a imagem, não o som. Daí a gente fez o trabalho, que é o sujeito do repórter, e estreou em Brasília, né? Então, é um pouco caótico, assim, nesse tipo. Eles têm, às vezes, uma situação, um convite de alguma coisa que gera uma história, né? Acabei de citar um trabalho que se chama Fase, com a Cristina Paquerizo, que é uma bailarina de Quito, do Equador, e que ela enviou uma proposta para o Iberecena, que foi aprovada, e ela foi fazer uma residência comigo em Salvador. Então, ela ficou 3 semanas lá, e a gente acabou resultando no trabalho. A gente estreou em Salvador, foi para Quito, e agora a gente está tentando circular com ele. Mas é isso, assim, tem muitos trabalhos só, mas nos últimos anos eu tenho tentado manter parceria com pessoas e por conta disso depende muito da situação de criação, já que a gente não tem um trabalho contínuo. Eu queria que você falasse um pouco sobre ser artista e ser professor. Então vamos lá, essa missão de falar do professor e artista, assim. Bom, primeiro eu quero falar que eu acho que eu já entro na universidade como artista, né? Então isso faz muita diferença. Então, eu fiquei dançando sozinho de 2003 até 2013. Nisso, assim, dancei em uma série de cidades do Brasil, estrei trabalhos, fiz circulação e dancei também em 16 países. Então isso me dá uma densidade assim, de contatos de pessoas que conhecem o meu trabalho que interfere muito, porque eu como professor na universidade, tendo que ter uma demanda de aula, trabalho administrativo, de extensão e pesquisa, ao mesmo tempo conseguir manter uma certa gestão de um trabalho e se conseguir existir artisticamente, socialmente no universo da arte, é uma tarefa um pouco ingrata. Como é que você articula tudo isso, sabe? Então eu acredito que o que facilita para mim nesse momento é justamente já ter esse número de contatos de pessoas que conhecem o meu trabalho, então facilita bastante. Não que seja impossível o Timor entrar na universidade como professor e daí criar um trabalho artístico, não acho que é possível. Isso eu acho que é um pouco mais difícil. Por outro lado, eu acho que existe uma estrutura institucional da universidade que tem convênios com várias universidades nacionais e internacionais que te possibilitam algumas coisas, né, também, de financiamento, de contato com pessoas, de trazer pessoas para a sua universidade, para a sua cidade. Então, eu acho que isso dá muita possibilidade. E por outro lado também, eu acredito bastante que, como a gente tem mais de 40 graduações em dança no Brasil hoje, você tem também uma mudança grande, assim, né? As universidades também, elas viram esse lugar de receber pessoas, de estabelecer discussões, de ter apresentações, né? Então você acaba quase criando um circuito também. Esse circuito que eu acho que pode ter, não existe, se configurar de fato, ele pode ter uma autonomia grande, mas ao mesmo tempo ele pode, deve, acho que tem potencial de interferir muito também nos outros ambientes. Né, de festivais, de espaços culturais, ver como é que essa coisa vai se configurar. Então,
eu acho que não é muito fácil fazer essa articulação, mas tem muito potencial essa relação de ser artista e professor na universidade. Falando em universidade, a gente teve a primeira universidade de dança na Bahia, em 1956. Nesses últimos 20 anos, a gente teve essa explosão de implementações de licenciatura em dança no Brasil. Como é que você vê a importância da faculdade de dança para o estudante, o profissional de dança hoje? Sei lá, eu acho que tem, não vou conseguir tocar em tudo, mas eu acho que tem algumas entradas, né? Por exemplo, a dança, ela fica, do ponto de vista de mercado, de produção de conhecimento, muitas vezes pressionada por coisas, por exemplo, como a educação física, como o teatro, né? Então, depende para onde você vai. Por exemplo, se você vai para as escolas de dança, mais formal, você com alguma frequência se acaba se batendo com a educação física, né? Quer dizer, se você não tem uma comunidade de dança que é forte, que é organizada, você acaba perdendo trabalho, você acaba sendo obrigado a fazer graduação em educação física, você acaba sendo obrigado também a ser fiscalizado por uma instituição que tem parâmetros da educação física. Então, a universidade, por exemplo, nesse momento faz uma diferença enorme. Então, quando a gente para analisar o histórico da dança nos últimos anos no Brasil, você percebe que quando a educação física avança, junto com a educação física, eu digo o conceito da educação física, né? Avança na dança, a comunidade de dança que está na universidade naquele momento, não existindo tantas graduações, a organização que ela tem, a força institucional que ela tem, consegue barrar esse processo. Então, muito provavelmente, essas figuras, que na maioria são de dança contemporânea, que estavam na universidade naquele momento, que barraram esse processo, se elas não existissem, nesse momento a dança, as escolas de dança no Brasil estariam subjugadas ao conceito de educação física. Então, você tem que entender que é necessário ter esse momento, não tem muito como fugir. Por outro lado, você tem, por exemplo, uma discussão de orçamento. Acho que aqui no Ceará você tem uma discussão grande, né, em Fortaleza, o que tem de dotação orçamentária para o teatro, o que tem para a dança, por exemplo. Então, claro, se tem a comunidade de dança que está independente de estar dentro da universidade, se organiza justamente para discutir por que você tem um teatro que tem uma dotação orçamentária em algumas vezes, né, que está maior que a dança. Na verdade, estar dentro da universidade como instituição também, isso pressiona. Sabe? Então você tem toda essa dimensão como uma dimensão privada, de negociação, institucional, jurídica, que é muito importante. Eu acho que a dança, sim, a existência da graduação de dança faz uma pressão muito grande e consegue dar uma autonomia para essas pessoas que querem viver de dança, querem estudar dança. Em Salvador tem, na UFBA tem o mestrado em dança, né? Sim, que é muito mestrado em dança. É claro que você tem outros programas que se colocam como dança e teatro. Mas, por exemplo, se eu estou no mestrado, no mestrado, eu quero migrar diretamente para o doutorado, eu tenho condição de fazer isso. Quando existe um programa de mestrado e doutorado. Né? Na dança ainda não tem isso. Provavelmente se eu tivesse aquele doutorado na UFBA, eu conseguiria fazer essa migração. Porque tem muita gente que tem muita experiência de dança já, tem muito conhecimento produzido. E não necessariamente precisa passar por todas as etapas institucionais da graduação, do mestrado e doutorado. Muitas vezes essa pessoa consegue, com a informação que ela tem já, passar, chegar mais rápido no grau de doutorado e às vezes virar professor. Não que você não possa entrar num programa, que é um programa de teatro, um programa de história, mas ter um programa específico de dança faz sim alguma diferença. Faz muita diferença num tipo de produção de conhecimento que é mais específico. No ano passado a gente criou um trabalho de uma associação, de uma companhia chamada Alaf, que foi o nosso primeiro trabalho de dança para os espaços da rua, né, os espaços abertos da cidade. E aí você tem um trabalho chamado Monobloco, que você falasse um pouco sobre esse lugar da dança na rua, na cidade, como essa é a intervenção, a performance, a dança e muito mais. Qual a importância disso, dessa dança democrática? Bom, você perguntou, acho que você toca uma série de coisas, assim, nessa relação do corpo, cidade, arte, assim. Para mim, o que aconteceu em algum momento foi que, apesar de fazer dança de rua, ter começado nesse universo, não dançava necessariamente na rua. E é sempre importante frisar isso, né? A ideia de rua, a dança de rua, é muito mais metafórica do que real. Então você tem algumas técnicas que sim, elas se ocupam muito do espaço público, em alguns lugares, em algumas cidades mais do que em outros lugares, né? Mas tem uma gama de outras danças que são apresentadas em outros lugares, como o cara treina no quarto dele, o cara treina, sei lá, faz uma dança para TV, por aí vai, não necessariamente na rua.
mais o b-boy, né, o break clássico, assim, que treina em praças, em lugares assim. Bom, mas eu tenho essa formação também de break, de movimentação de rua, e em algum momento a Rede Sul-Americana de Dança fez um convite para fazer uma circulação nos países sul-americanos. E algumas coisas entraram na conta na hora deles me convidarem, né? Primeiro, era que eu era homem. Segundo, que eu tinha um código de dança que era um código de dança tido como uma dança para homem fazer. Como você tem um preconceito muito grande na América Latina como um todo, eles acreditavam que isso poderia estimular mais homens, mais garotos dançando. E uma terceira entrada foi pensar que eu fazia dança de rua, então eu dançava na rua. Então também tinha uma preocupação de pensar nessa dança. Então, essa leitura um pouco equivocada do meu trabalho acabou caindo no meu colo. Eu fui para muitos lugares e comecei a dançar muito na rua. Muito, fazer apresentações na rua, mesmo na praça, na esquina. Exatamente, né? Depois comecei a participar de alguns festivais que se chamam festivais de dança em paisagens urbanas. Tem um modelo de festival que começa em Barcelona, há algumas décadas atrás. E um modelo que depois ele foi sendo replicado mais na América Latina e na Europa. Então chegou um momento que você tinha um modelo de festival como esse, e você tinha mais de 30 desses festivais acontecendo nesses dois continentes. Então nasci muito nesses lugares. Então essa experiência acabou me pressionando a fazer uma pesquisa sobre isso, né? Eu acabei fazendo a pesquisa de dissertação na relação com publicidade, que o foco basicamente se concentrou na relação técnica, de formação técnica para esse corpo que tem uma formação X dançar na cidade. Então como é que é? Porque se tem uma tensão dessa figura que faz um treino num espaço fechado, que tenta imitar o teatro durante a vida toda, e de repente, por uma questão de demanda, de estética, ele começa a se apresentar no espaço público. Assim. E esse espaço público tem característica, né? Você tem uma coisa que é dura, que é densa, que é áspera, que tem obstáculos, coisa que você não está acostumado a lidar. Então a pesquisa basicamente foi isso. E como final da pesquisa, que eu fiz no programa de artes da UF, em Uberlândia, eu acabei elaborando uma proposta formativa nessa relação com publicidade. A partir daí, eu peguei a mesma proposta, que era do mestrado em Mídia Petrobras, que foi um projeto que chama Monobloco. Eu fiquei 2 anos trabalhando com uma equipe de pessoas que eu já vinha trabalhando há um tempo, eu também selecionei algumas pessoas. Basicamente, peguei essa aula que eu fiz no mestrado e formatei com dimensão científica. Não fiquei pensando nada, fiquei pensando em relação com a cidade. No momento que eu estava criando o trabalho, eu fui mapeando alguns formatos de trabalho que estavam ocupando a cidade, né? Então, tanto pensei nos que estavam mais próximos da performance art, ou da intervenção, ou do rap, ou alguma coisa que estava mais próxima de uma coisa mais comercial, como pegadinhas, por exemplo, que avançam no espaço da cidade, e mesmo os trabalhos de dança em paisagens urbanas, que, em geral, acabam apresentando uma característica de maior frontalidade e pouco se preocupam se é uma relação de teatro ou não, como vão para a cidade, né? Então eu acabei formatando esse trabalho que estreou em 2012, ou 2013, a gente já acabou circulando bastante, são uma média de 10 pessoas, e eu penso que assim, o universo do Festival de Dança e Paisagens Urbanas, o principal estímulo é tentar aproximar as pessoas da dança contemporânea. Então foram para a rua por conta disso, entendeu? E eu acho que esse pensamento é um pensamento muito legítimo, porque de fato se tem uma configuração de dança contemporânea que com alguma frequência se distancia muito das pessoas, né? Porque se tem todo esse discurso de quantidade de pessoas, se é necessário mesmo atingir uma quantidade muito grande de pessoas, mas claro, não dá para você eliminar esse dado. Você pode fazer tudo na cidade, pode fazer o que você quiser, entendeu? As coisas estão aí, é claro que assim como o teatro tem regras de comportamento e de encenação, a cidade tem regras de convivência. Eu coloquei esse lugar de um espaço social, uma arquitetura social da cidade. Então, a sua habilidade de manipular isso é que vai fazer uma diferença. Agora, se o trabalho vai ser frontal, se vai ser não linear, se vai ser um fluxo, se vai ser só um acontecimento, aí vai ser a sua habilidade de manipular essas coisas, sabe? Então, eu sempre que falo sobre isso, eu tento deixar um pouco isso claro e tentar deixar um pouco as pessoas livres, porque a chance de virar dogmas de organização cênica no espaço da cidade, eu vejo que é uma realidade e é uma tendência muito grande. Então, eu acho que é necessário nesse momento. A gente não tem, ela como na Europa, muitos teatros, sabe? Se você tem uma configuração na Europa, por exemplo, você tem os trabalhos indo para a rua, no verão, porque as pessoas não querem estar dentro da cidade, dentro da casa, porque elas já ficaram o inverno todo dentro de casa. Então, você tem um apelo, uma motivação grande para ter trabalhos fora do teatro. As pessoas também não querem ficar num lugar escuro, né? No Brasil,
você tem muita configuração, porque enquanto na Europa você tem um monte de espaço para se apresentar e as pessoas escolhem apresentar fora, no Brasil você não tem uma estrutura preparada para isso. Então muitas vezes você tem uma negociação entre uma necessidade ideológica, estética de espaço público, em negociação com a impossibilidade de ter um espaço adequado de teatro para apresentar. Então, na América, no Brasil também na América Latina, você tem uma outra relação. Então não dá simplesmente, por exemplo, para pegar um fenômeno que acontece na Europa e tentar só colocar no Brasil, porque você vai ter que ter um ajuste com relação a isso. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre como você está no movimento de dança contemporânea no Brasil. Sei lá, eu devo muito a esse movimento de dança contemporânea brasileira, acontecendo nos últimos anos. Porque apesar de ter formação de hobby, tudo, o meu principal lugar de atuação foi a dança contemporânea, em festivais, em discussões, convites. Então, tipo, eu existi de 2013 até 2013 e minha principal fonte de renda foi apresentar. A minha segunda fonte de renda era dar aula. A minha terceira era falar, eu não falo, a minha quarta era escrever um texto, só que a história tem cena. Eu viver 10 anos assim, isso faz uma diferença enorme. Então, essa comunidade, eu prefiro pensar mais em comunidade do que na linguagem. A linguagem da dança contemporânea sempre uma outra discussão. Mas acho que é importante pensar que essa comunidade da dança contemporânea que existe no Brasil acabou criando essa realidade. E essa realidade acabou sendo criada, por exemplo, porque essas pessoas, por algum motivo, se aproximarem mais de leitura, discussão, elas foram, por exemplo, para o Estado para discutir lei de incentivo, para discutir fomento, para discutir financiamento. Então, muitos dos modelos que existem de financiamento da dança brasileira hoje, elas são resultado dessa comunidade que foi para a frente e brigou lá, e discutiu, interferiu. A mesma coisa na universidade, por exemplo. Na universidade também, o que você tem de graduações hoje no Brasil é também resultado muito dessa comunidade. Então, o pensamento de dança que tem na universidade brasileira, ele é um pensamento de dança contemporânea. E daí, você tem esse momento que eu estou falando que é muito importante, mas ao mesmo tempo agora a gente vive um outro momento de 2016 que acabou se formando uma certa hegemonia desse pensamento de dança contemporânea, e que eu acho que ela não é interessante nem para a dança contemporânea nem para a dança. Porque você tem, por exemplo, agora um pensamento de dança contemporânea que é muito presente nas universidades. Eu acho que é coerente nesse pensamento. Eu acho que a dança contemporânea ele tem um pensamento um pouco mais poroso, né, que tenta se relacionar com outras matrizes de dança, mas em alguns momentos, quando essa figura, que é o aluno que chega dentro de uma matriz, por exemplo, como o tribal fusion, uma dança de salão, ou um hip-hop, nem sempre esse professor que está lá tem condições, está preparado para dialogar com essa comunidade. Entendeu? Então, a gente vive um momento da dança contemporânea que essa figura que está na universidade tem que se preparar um pouco melhor para discutir, porque pode gerar leituras de que a universidade, o curso de dança, é só um lugar para a dança contemporânea. Não acho que é um lugar para a dança contemporânea, é um lugar para a dança. Então, entender a gente tem esse momento. Por outro lado, o financiamento também. Você tem uma série de fontes de financiamento que você tem pessoas importantes de outras matrizes de dança que não se sentem à vontade ou não conseguem escrever num formato que consegue dialogar com a comunidade de dança contemporânea, que é essa comunidade que está presente nas comissões, nos formatos, entendeu? Então acho que o momento que a gente vive agora dessa dança contemporânea é o momento da dança, é entender que essa comunidade da dança contemporânea foi muito importante, ela ocupou espaços muito importantes, mas ela tem que um pouco desaparecer, no sentido de ficar um pouco mais discreta. Não estou falando desaparecer, ela está aí, ela é muito importante, mas tem que sair um pouco de cena e ver essas outras matrizes, esses outros pensamentos de dança permearem um pouco mais, é um momento um pouco de respiro, sabe? Eu acho que isso é estratégico para a manutenção da dança e do que foi construído nos últimos anos. Querido, muito obrigado por esse papo. Espero que seja não só a segunda, mas muitas vezes aqui no Cariri e que a gente continue nessa parceria. Legal, adorei também. Eu também espero que seja, não seja a última vez aqui. Obrigado. Obrigado.